Vamos lá, senhores, senhoras, tudo bem, tudo tranquilo? Eu resolvi fazer esse vídeo hoje porque assim, né, tem surgido várias perguntas, né, sobre o consenso europeu e o consenso americano de controle de hemorragias, principalmente relacionados com torniquetes, e a posição, né, o posicionamento do PHTLS, nona edição e também a 10ª edição. Então, assim, como eu estou respondendo várias vezes a mesma coisa, né, e esse final de semana teve uma discussão aí em redes sociais, tudo mais sobre o assunto, eu preferi fazer o vídeo porque aí a gente consegue, né, com o vídeo, replicar, né, o que a gente estudou, o que a gente levantou sobre o assunto e poder fazer uma análise mais aprofundada, né, não é só ler o que está escrito, mas é analisar o que está escrito. E aí a gente repassar para os senhores. Então a ideia é passar o que tem lá no consenso americano e no europeu agora de 2023 e fazer, né, as nossas observações aí sobre o PHTLS nona e 10ª edição. O Silvestre, né, é instrutor do PHTLS nona e 10ª edição. E como médico, como instrutor, a gente vai fazer nossas ponderações aqui, porque talvez, né, o nosso colega que escreveu o capítulo, ele tenha, como escrever um livro que é referência, um manual, né, não é um livro próprio, ele tenha se equivocado, né, em vez de escrever os princípios, ele escreveu a sua preferência, e aí fica complicado, né, num manual, né, colocar a sua preferência, né. A gente sabe que às vezes há evidências científicas e ela deve vir antes, né, da sua preferência. Sua preferência é bem-vinda, é uma experiência tal, mas diante das evidências ela perde a força. Então nós vamos falar sobre isso daí então, tá? Então vamos começar aqui pelo consenso europeu. E no consenso europeu ele já traz lá, né, relacionados com torniquete. Ele fala que tem ainda poucos estudos, né, no ambiente civil, né, mas que esses poucos estudos reduzam a mortalidade. Nós vamos apresentar isso aí para vocês daqui a pouco. Então isso é realmente verdade, né, com certeza, a gente concorda e fizemos um levantamento desses estudos aí. E ele fala, né, eu ouvi algumas pessoas dizendo que ele fala, olha, ele não fala onde coloca o torniquete, ele fala, com toda certeza, tá bom? Então vamos desvendar aí, ele fala, ele não é direto, né, não expõe diretamente o que, né, onde é que deve se posicionar um torniquete, né? E de antemão, faço a minha observação aqui, eu não tenho, né, eu vi isso esses dias. O Silvestre, ele é contra o torniquete alto e apertado, que é uma forma de aplicar o torniquete. Eu não sou contra, pelo amor de Deus. Eu já inclusive usei, né, eu mesmo tive que me aplicar um torniquete. E na situação que eu estava, eu tive que usar alto e apertado. Quando bem indicado, ele é uma excelente forma de aplicar. Agora, no mais, né, o tal do alto e apertado aí que o pessoal fala, né, perto da raiz do membro e tal, no mais, né, sem essas indicações precisas aí, o normal de você usar o torniquete, que é a rotina, vamos colocar assim, que é o que você, com a maneira correta de você usar um torniquete, é próximo da lesão, não próximo da raiz do membro. E aqui, né, no consenso europeu, ele não fala isso diretamente, mas ele deixa aqui, né, a orientação. Então lá, quando você olha a setinha lá no 27, né, ali que eu coloquei a setinha ali, ele fala o seguinte, ó, os torniquetes devem ficar o menor tempo possível, nós sabemos disso. E para evitar complicações como isquemia, síndrome compartimental, lesão de nervo, enfim. Ele cita um autor, e quando você olha ali o autor ali, né, o número 27, nós levantamos ele, um cara que eu admiro demais, estudo muito ele, né, e tem que ser respeitado, porque ele começou a estudar isso desde do começo aí da medicina militar aí do programa TC3, é o nosso coronel, né, médico Craig. Ele, como vocês estão vendo aí, né, no trabalho de 2011, ele fez um primeiro trabalho em 2008, né, e aí o autor cita de 2011, onde ele analisou inicialmente
232 pacientes com 309 lesões de membros e 428 aplicações de torniquete. E ele chegou na seguinte conclusão, né, analisando os dados, porque assim, Silvestre, não tem estudos randomizados, duplos cegos e tudo mais em APH. Realmente vai ser muito difícil ter esses estudos. E nem são estudos comparativos ou retrospectivos, a maioria deles. Mas nós temos aí, né, atualmente essas evidências científicas. E quando você olha aí, né, o que ele fala lá nesse trabalho, ele fala o seguinte: para minimizar essas complicações, você deve utilizar o torniquete próximo da lesão, ou seja, de 5 a 7 centímetros. Ele fala em 2 a 3 polegadas, trazendo para a nossa realidade aqui de 5 a 7 centímetros. Então, não é que ele escreveu diretamente, olha, tem que ser de 5 a 7 centímetros, mas ele citou o autor, e o autor fala que você tem que usar esse torniquete de 5 a 7 centímetros, próximo da lesão, e não como alguns ensinam aí, proximal, né, a raiz do membro, ok? Então tem que ser próximo da lesão, para minimizar essas complicações. E aí, ele fala lá, olha, ainda precisa, né, de mais estudos randomizados e tudo mais, e para concluir qual que é a melhor prática, né? E realmente eu concordo, né? Até perguntasse para alguém há 20, 30 anos atrás, ia falar que o torniquete ia condenar o torniquete, falar assim, o torniquete não funciona. Hoje estou aqui eu falando que o torniquete funciona, né? E estou tentando mostrar qual que é a melhor forma de se utilizar um torniquete. Daqui 2, 3, 5, 10 anos, não sei, talvez eu chegue aqui e fale, ó, o torniquete deve ser utilizado dessa maneira agora, ou não vai ser mais utilizado. Mas enfim, né, vamos à análise, né, dos estudos que ele apontou ali, que é o número 24 e 25, que está ali, né? Então nós levantamos os estudos. E os estudos estão aí. Fomos lá, lemos o artigo, e o artigo diz o seguinte: uma revisão sistemática de uso de torniquete em civis, né, na população civil. E a gente vê que é um N, né, uma quantidade de pacientes avaliados, bem aquém, né, então está lá os estudos civis. Se for olhar ali, ó, né, a somatória dos estudos, tal, o estudo maior é ali com 306 pessoas, 238 pessoas feridas e tal. Então é um estudo que existe já, né, mais 2019, 2017, depois que, né, foi incorporada essa nova técnica de controle de hemorragias da medicina militar. Mas, né, quando a gente analisa realmente números de torniquetes aplicados, aí vem os estudos militares, né, e lá, né, nós temos um grande N quando comparado com esse do civil. Então, só de estudos dessa nossa referência, desse nosso coronel aí, né, só de estudos dele, aí você vê que tem um N, né, um número de estudos muito grande, né. Então, realmente, ele adquiriu uma experiência, ele analisou vários dados, e o que tem de evidência médica até agora é o que ele afirma aí, né? Então todas as principais referências citam o nome dele. E guarde bem esse nome, porque nós vamos chegar lá no PHTLS, né? E vocês vão ver que o autor, né, do capítulo, tanto do 9º como da 10ª edição, da 9ª e da 10ª edição, ele se equivocou, né? Ele colocou lá a opinião dele, mas na hora que interessava, na hora que ele referenciava que tem que ficar pouco tempo, que quanto menos tempo ficar é melhor, tal, ele referenciava o nosso autor aí, né, que é referência quando você fala sobre o uso de torniquetes e controle de hemorragias. Então, o nosso autor, né, naquelas duas publicações principais em 2008 e 2011, como vocês estão vendo aí, para quem quiser ler, me procure, faço questão de mostrar para vocês o artigo, enviar os artigos para vocês, ler na íntegra, mas ele fala, resumindo para vocês, né, sobre o local de aplicação. O local de aplicação, ele deixa bem claro, é proximal à lesão, né, e quando a gente vai analisar, né, o que ele fala lá, ele deve ser colocado de 2 a 3 polegadas, ou seja, de 5 a 7 centímetros, aqui no Brasil, mais ou menos 3 ou 4 dedos acima da lesão. Então isso é o que os consensos, né, os dois consensos, tanto o europeu quanto o americano, ele indica que você utilize dessa forma. Já adiantei do americano, né? Se vocês olharem aí, falei do europeu, vamos do americano. Agora, o americano também faz as mesmas citações do autor, as mesmas citações do autor. E quando você olha lá, né, o consenso de 2023,
Quem escreveu isso foi médicos que atendem emergência nos Estados Unidos e também, né, médicos do Colégio Americano de Cirurgiões e do principal forma, né, vamos colocar assim, programa de ensino de controle de hemorragias em ambiente civil, ambiente policial, ou seja, pessoas que também não são da área médica. Então, que é o programa Stop the Bleed que vocês estão vendo ali, que é, né, do Colégio Americano de Cirurgiões. E lá, adivinha o que eles recomendam como uso de torniquete? Veja só. Aplique o torniquete de 2 a 3 polegadas proximal à ferida e não ao membro. Se a gente transformar essas 2 a 3 polegadas em centímetros, de 5 a 7 centímetros. E ele faz um adendo ali. Coloque o torniquete o mais proximal possível, aí sim, da raiz do membro, apertado, né, que fala ali, na extremidade lesionada, o tal do método alto e apertado, que torna a dizer, eu não sou contra, mas eu acho que tem que ser bem indicado, né? Quando bem, inclusive já usei, torna a falar, tem que ser bem indicado. E aí, né, ele deve ser, olha lá, limitado a circunstâncias em que seja impossível ou inseguro determinar a origem desse sangramento. Ou seja, os dois principais consensos, americano e europeu, indica que você utilize o torniquete sempre dessa forma, que é a melhor possível, com a exceção, né, do tal do alto apertado, quando você não consegue avaliar essa ferida adequadamente. Para quem não tem conhecimento, ou para quem já teve instrução e não viu esse slide que está aí, né, o programa Stop the Bleed, ele traz como local de aplicação, né, o torniquete de 5 a 7 centímetros acima da ferida, ok? Então tem aquelas observações, não coloque sobre o cotovelo, joelho, enfim, tá? São observações importantes, mas, né, o posicionamento do torniquete é bem claro. Então, se os senhores pegarem algum slide como esse aí, né, escrito alto e apertado, tenha certeza, né, que o instrutor desse programa aí, ele fez uma alteração, né, uma alteração que não é aceitável dentro do programa. Então, faça essa observação e cobre do seu instrutor isso daí, tá? Porque se ele está dando o programa Stop the Bleed, ele tem que seguir a recomendação do programa e não alterar o slide e falar o que ele quer e o que ele acha a preferência dele. A preferência dele, ele deixa para um curso próprio. O do programa, a preferência, vocês estão vendo aí, como vocês podem observar, e está de acordo com o consenso americano de cirurgiões. Para quem ainda tem algum problema com isso, se você pegar o manual de instrução do principal torniquete, aí, o torniquete que tem mais aplicações, que tem mais estudos científicos, né, que é o Combat Application Tourniquet, ou CAT, quando você olha lá, tanto a aplicação com 2 mãos, né, ou seja, estou aplicando em alguém, ele manda aplicar de 2 a 3 polegadas, ou seja, 5 a 7 centímetros, acima da lesão, e não proximal no membro. Então, o próprio manual de instrução do equipamento manda você utilizar assim. Poxa, Silvestre, mas eu vou atuar com a mão só, vou me auto-aplicar. Não tem novidade nenhuma, tá? O método básico de se usar um torniquete é do mesmo jeito, de 5 a 7 centímetros, 2 a 3 polegadas, acima da lesão, como os senhores estão vendo aí no manual. Portanto, né, o tal do método apertado, né, que eu não sou contra, torna a falar novamente, terceira vez, ele é bom quando bem indicado, nas situações onde você não consegue avaliar a lesão, que você está em baixa luminosidade, está com fardamento escuro, você está à noite, você não consegue avaliar a lesão. Realmente funciona muito bem, mas nos demais casos a indicação é sempre próximo da lesão, porque a gente sabe que diminui as chances de complicação desse operacional ou dessa vítima que você vai atender. E aí a grande pergunta, né, que sempre vem, mas Silvestre, olha lá, e o PH-TLS em 9ª edição? Eu já vou falar da 9ª e vou falar da 10ª, né? A 9ª edição, né, por incrível que pareça, tá lá, olha lá, o parceiro da 9ª edição é o nosso Colégio Americano de Cirurgiões, e nós vimos já, né, o consenso de 2023, que ele fala o seguinte: coloque o torniquete próximo da lesão, de 5 a 7 centímetros.
E se você não pôde avaliar, não pôde ver a lesão, aí sim você coloca o método apertado. E aí, né, o autor, né, da 9ª edição, tirei a foto, tá aí a referência e tudo mais, tá aí, ele coloca: o torniquete deve ser aplicado na região da virilha ou da axila. E aí ele fala, né, se não interromper, o torniquete deve ser aplicado outro e tudo mais. Reparem que não tem, né, um númerozinho lá referindo quem é o autor que falou isso. Ou seja, né, o camarada está escrevendo um capítulo de livro que é referência no mundo inteiro, né, e aí ele vai e coloca a preferência dele e não os princípios das evidências científicas que existem até agora no APH. Ok? Então, vamos analisar realmente, não é só ler na realidade nua e crua de o que o autor escreveu ali, mas vamos analisar como ele escreveu ali e de onde é que ele tirou isso daí, ok? E aí, durante a leitura do capítulo, se você for evoluindo, lendo a leitura, ele fala, né, olha, tem que ficar o menor tempo possível, o torniquete pode causar complicações como isquemia, como síndrome compartimental, como lesão de nervo, e aí sim ele cita os autores. E aí, quando você vai olhar nas referências biográficas desses autores que ele citou, chega até a ser engraçado, né? Então, quando você olha lá, tá lá, página 87 do PHTLS, 9ª edição, quando você olha lá, tá lá os autores e o que ele falou sobre torniquete. E aí adivinha quem é o autor que ele cita. E como autor, eu já expliquei que ele indica o uso do torniquete. O nosso Coronel Craig, e novamente o nosso Coronel Craig, ok? Que fala que a melhor forma de você usar o torniquete é próximo da lesão. Ou seja, não bate, né? Ele fala uma coisa que é a preferência dele, e quando ele apresenta as evidências científicas é completamente ao contrário do que ele falou, ok? E aí, quando a gente acha que as coisas vão melhorar, né, na 10ª edição, e eu torno a dizer, sou instrutor do programa há quase 10 anos, né? A gente fez as observações, fez uma carta orientando, né, e pedindo uma providência relacionada com isso aí, vem a surpresa da 10ª edição, né? Ah lá, a 10ª edição lá. E aí a gente teve contato com o livro, tá aí, né? A gente está fazendo a referência. Eu fiz uma foto, então é bem informal, tá? Do capítulo. E aí quando você vai olhar, né? Ele mantém a orientação, ok? E acompanhe toda a história para você ver como é que vai chegar lá na referência. Então quando ele fala lá, torniquetes devem ser aplicados, né? Perto da virilha ou da axila, groin or axilla. E logo em seguida ele fala, e aí eu concordo com ele, né? Realmente tem que concordar. Em situações civis, em atendimentos civis, settings, né? A gente coloca o alto e apertado próximo da lesão, né? Próximo da axila ou da virilha, tá? Porque o transporte nos Estados Unidos, principalmente, nós sabemos disso, ele é bastante rápido para o centro de trauma. Então, concordo, vai ser rápido. Mas aí, né, aí a gente tem que começar a discordar do que ele começa a transcrever, a discorrer aí sobre os porquês, né? Ele fala ali, inclusive, né, sobre several reasons, né? Várias razões para não usar isso. E aí nós vamos ter que ser contrário, né, ao nosso autor aí que escreveu esse capítulo aí, nós vamos ter que desmistificar o que ele escreveu. Então, vamos lá. Primeira coisa que ele afirma, né, e que nós já... Quando você não tem nenhuma evidência científica, querer comparar, né, o APH com coisas que você faz no hospital, a gente pode até aceitar isso. Agora, como você já tem evidências científicas, né, do APH, principalmente dos trabalhos médicos, não tem como, né, você vir aqui e comparar coisas de atendimento pré-hospitalar, que são coisas completamente diferentes de cirurgias eletivas, né, e querer falar que você usar o torniquete próximo da raiz é melhor que você usar próximo da lesão. Isso não dá para aceitar, né? É a mesma coisa que você comparar, vamos colocar, sei lá, batata com maçã. Não tem nada a ver isso aí, né? Então não dá para a gente aceitar isso, tá? Já existem evidências e muitas, né, sobre a melhor forma de aplicar um torniquete, e eu já mostrei para vocês no consenso, né, onde é que o torniquete é melhor ser aplicado. Então não dá para ler, analisar isso, né, cruamente. Você tem que ver mais profundo. E reparem, né, novamente, né, nessa situação da local da aplicação não há nenhuma referência. Ou seja,
É uma preferência de quem escreveu isso aí. E quando você está escrevendo um manual, não dá para você escrever só preferência. Você tem que apresentar as evidências médicas relacionadas com isso aí. Então, realmente, não dá para aceitar isso aí que ele escreveu. Tá? Então, essa é uma preferência dele. E aí, para escrever um manual, não é um livro dele, é um manual, não dá para aceitar isso daí. E aí vem piorando um pouquinho, né? Aí ele fala, olha só, ele quer comparar situações de guerra, situações de atendimento pré-hospitalar tático com o ambiente civil. E aí ele fala, olha lá, em lesões onde há explosão ou ferimentos penetrantes, e a gente sabe, né, que a incidência disso no ambiente civil é bem menor, ou, vamos falar assim, quase zero perto do ambiente tático, né? Onde é que você vai atender explosões, né? Se você puxar na sua cabeça, aí mesmo nos Estados Unidos tem vários ataques aí, né? O ataque que vem na minha cabeça e o único com explosivo é o da Maratona de Boston. O restante tem ataque a tiro e tal e tudo mais, a gente sabe, né? Mas não dá para comparar, fazer essa afirmação e comparar com coisas que você faz no APH atendendo um cara que caiu de moto, um cara que capotou um carro, que ficou preso, encarcerado num carro, que é muito mais comum para a gente no APH civil. Então não dá para aceitar essa justificativa. Realmente não. Porque eu não vou conseguir ver, não dá para aceitar essa justificativa. Me perdoe, mas realmente não dá para comparar a APH civil, nesse quesito, com a APH, né, vou colocar assim, civil ou convencional. Não dá para comparar o militar com essa situação aí, tá? E aí começa a realmente ficar pesado. Olha só, um camarada, uma pessoa que está escrevendo, né, pode ser renomado e tudo mais, mas ele tem que ter esse cuidado, né? Ele coloca lá, teoricamente, meu Deus do céu, teoricamente, o torniquete tem o risco de causar mais lesão nervosa, né, quando colocado sobre a pele e tudo mais, como vocês estão vendo lá, né, por causa de proeminências ósseas, que está mais presente no antebraço ou na perna, né. Isso realmente assim, chega a ser engraçado, né. Teoria é dele. O que eu tenho de evidências da medicina militar, eu vou apresentar lá para vocês. Naquele trabalho inicial do nosso coronel Craig lá, ele analisou 232 pacientes com 309 lesões de membros, foram aplicados 428 torniquetes. E aí, o que ele disse para nós? Olha só, tá aí, ó, a localização anatômica da aplicação do torniquete, né, o número de aplicações que tiveram e o número de paralisias. Então, se você for comparar, quando o operacional colocou um torniquete na coxa, ele teve 0,45% de lesões nervosas. Ou seja, né, é um osso longo, um osso único, que não tem muitos acidentes anatômicos quando você vai colocar o torniquete como ele afirma ali, na teoria dele. E aí quando você vai olhar lá o antebraço, né, quem conhece o Rádio Una sabe que tem vários acidentes anatômicos ali, né, na anatomia, ele teve 0% de lesão nervosa. Então, essa teoria dele aí, me desculpe, mas é uma teoria furada, né? Eu acho que ele se equivocou, né, na opinião dele. Então, o que eu tenho que passar para vocês são as evidências científicas que nós temos até agora. E quando você olha ali o braço, né, 3,7, a perna 2,17, então assim, se você olhar a perna foi menor que a do braço, né, o antebraço foi muito menor que a do braço, foi menor que a da coxa, né, então o autor ele fala o seguinte, ele fala que não é pelo acidente anatômico, ele sugere que nem pelo tempo que ficou com o torniquete, porque tiveram operacionais que ficaram 4 horas com o torniquete e não tiveram lesões nervosas. Então ele associa ao quê? Não ao tempo e nem ao posicionamento do torniquete, mas sim o quanto você apertou desse torniquete. Aí sim causa lesão nervosa. Então realmente me perdoe, mas o autor ele foi muito infeliz aí. A gente apresenta as evidências que tem, essa teoria dele não é compatível com as evidências que a gente tem, principalmente oriundas do APH e militar, tá? E aí ele fala que é mais difícil você controlar, meu Deus, dá vontade de dar risada, que é mais difícil você controlar o sangramento, né, onde você tem mais proeminências ósseas, né? O que ele quer dizer com isso? Que é mais difícil você controlar o sangramento em locais onde você tem
mais acidentes anatômicos no osso, no antebraço, na perna, né? A tíbia, a fíbula, o rádio A1, ele tem mais acidentes anatômicos que o húmero e que o fêmur. E aí a gente tem que desmentir ele novamente, né? Porque aí realmente são evidências médicas que você tem. E aí conta fatos, não argumentos, senhores, ok? Quando você olha lá, né, o teste de eficácia dos torniquetes desse nosso autor, que eu já citei o número de atendimentos, o número de análise de torniquetes que ele fez, e quando você olha lá, né, aí chega a ser inquestionável, né, e fica até ruim para o colega que escreveu esse capítulo do PHTLS. Meu Deus do céu, se você coloca o torniquete no antebraço, um torniquete só, e ele funciona em 92% das vezes, como que o camarada, a pessoa, pode vir falar que ele funciona melhor na coxa, onde teve 73% das vezes, né, de eficiência quando colocado um torniquete só? Ou então vamos comparar ali a perna, né, se vocês olharem ali, a perna teve 100% de eficácia, né, contrariando completamente o que ele falou ali no texto, contra o braço, que teve 79%. Ou seja, senhores, quando há fatos, não há argumentos, né? Então, o que a gente tem de evidências médicas até agora é isso aí. E uma pessoa que escreveu um capítulo do livro desse jeito aí, vir querer, né, dar a sua opinião, a sua preferência, né, fica até contraditório o que a gente tem de evidências científicas até o momento. Então, com isso, com esse vídeo que eu estou fazendo aí, com essas evidências que eu apresentei, eu espero, né, que as pessoas que tenham dúvidas, né, relacionadas ao PHTLS e o posicionamento do torniquete compreenda, né, e analise os fatos, não nua e cruamente, mas os fatos como têm que ser analisados dentro da medicina, dentro da nossa atuação médica, que são fatos baseados em medicina de evidências. Nós temos que apresentar as evidências e, em cima dessas evidências, a gente fazer o atendimento dessas vítimas. Então tá aí, né? Como eu sempre falo, a gente deixa aberto a dúvidas e sugestões aí, o que vocês precisarem, a gente está à disposição. E para encerrar, né? Quando você continua lá no texto, né, do PHTLS, décima edição, e ele fala que tem que ficar menos tempo possível com o torniquete, que você tem que evitar da isquemia, da lesão nervosa, enfim. Adivinha quem que ele cita, né, e como o autor fala para você usar o torniquete? Vamos lá. Tá aí quem ele cita. Novamente, o nosso Coronel Craig. O nosso Coronel Craig e o nosso Coronel Craig. Uma grande referência em estudos sobre controle de hemorragia. Então chega a ser muito contraditório, né? Você escrever uma coisa, a sua preferência, e a hora de apresentar o que há de evidências científicas, você apresentar esse autor muito respeitado e citado na grande maioria das referências médicas que a gente tem. Então, espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo que eu fiz. Comente, por favor, replique esse conhecimento, repasse, né? Eu sempre costumo dizer, né, esses conhecimentos adquiridos geram responsabilidades. Uma vez que você tem esse conhecimento aí, né, você vai ter que analisar depois as complicações de realizar esses procedimentos de uma maneira equivocada. Então, tendo esse conhecimento agora, né, peço que os senhores repassem o conhecimento, né, e, como eu falei, deixo aqui à disposição para dúvidas, sugestões, solicitar os artigos, peçam para mim, faço questão de mandar os artigos, leiam na íntegra, né, eu fiz um resumo ali dessa parte que interessa aí sobre o local de aplicação do torniquete, mas eu estou à disposição de todos os senhores aí, tá bom? Muito obrigado, espero contribuir para vocês aí para o conhecimento, e quem gostou aí do vídeo, comenta e curte o nosso vídeo aí. Muito obrigado e até a próxima.